Está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan, 10h57, o Carlos Aros, para falar sobre um assunto que está gerando muita confusão e também problemas, a vulnerabilidade do site do Ministério da Saúde, uma nova tentativa de ataque hacker. Carlos Aros, bom dia. Pois é, Matos, bom dia para você, para todos que nos acompanham. É uma situação que deixa todos preocupados, evidentemente, porque nós estamos observando uma movimentação estranha, para dizer o mínimo, em torno de um órgão federal, ou seja, a gente está vendo que os cybercriminosos estão se tornando cada vez mais audaciosos. E a gente vai dizer, mas nunca houve ataque? Sim, houve outros episódios de ataques, inclusive aqui no Brasil, em outros países, e a tendência é que esses ataques direcionados a governos aumentem cada vez mais. Se a gente pega as projeções, Matos, os estudos que têm sido feitos ao longo dos últimos anos mostrando a escalada dos cybercriminosos, o que a gente percebe é que a técnica está ficando cada vez mais apurada e há uma definição muito clara de quais são esses alvos. O interesse muitas vezes não é simplesmente financeiro. As pessoas podem imaginar que há um interesse grande em obter os dados dos cidadãos que estão ali armazenados dentro dos sistemas do SUS, mas muitas vezes em uma situação como essa, desestabilizar o governo, desestabilizar as autoridades é um dos objetivos dos cybercriminosos. Nós tivemos há alguns anos atrás um incidente cibernético ocorrido nos Estados Unidos em que houve a paralisação do sistema de bondes lá em São Francisco. Nós tivemos episódios recentes em que houve a suspensão de serviços importantes dentro de algumas áreas, ou seja, a gente está falando do setor financeiro, a gente está falando de hospitais, a gente está falando de setores que são estratégicos para os países e que têm se tornado cada vez mais alvos dos cybercriminosos. No caso específico de hoje, o Ministério divulgou uma nota dizendo que trata-se de uma manutenção preventiva. E é bem possível que essa manutenção esteja colocada como agendada para hoje, Matos, pela simples razão de que a parte do sistema que foi afetada por esse ataque da última sexta-feira, o ambiente já havia sido retirado do ar, como os técnicos dizem, né? Houve uma vulnerabilidade que supostamente teria sido explorada, a Polícia Federal investiga isso. Do outro lado, a Polícia Federal diz que dados não foram acessados, o que é um ponto extremamente positivo, e houve um redirecionamento do DNS. O que é isso? O redirecionamento é quando você acessa uma página e você não a encontra porque ela foi jogada para um outro destino. Então você busca lá o www.sitequeuqueroacessar.com.br e o site que eu quero acessar não vai ser aberto porque o cybercriminoso redirecionou isso para uma outra área. Essa nota do Ministério notificando a manutenção preventiva mostra que os técnicos estão atuando. O Centro de Resposta a Incidentes divulgou também uma nota ainda no dia 10, na sexta-feira, explicando que a Apache Foundation, que é uma desenvolvedora de software no qual há uma base importante da utilização dos serviços do SUS dentro desse sistema, tinha uma vulnerabilidade que já tinha uma correção informada e essa correção foi divulgada e, portanto, aplicada, espera-se. Ou seja, os trabalhos estão sendo feitos. Agora, Matos, é importante a gente dizer, não existe sistema 100% seguro. O trabalho de cibersegurança ele é constante e deve envolver pessoas, por isso que há uma frente da investigação tentando identificar se foi alguma vulnerabilidade do ponto de vista de pessoal, mas deve envolver pessoas e tecnologias para mitigar os efeitos desses ataques. Exatamente, né, Aros? Você disse, né? A ideia é que cada vez seja mais comum mesmo quadrilhas, porque se você analisar o risco que envolve aí para eles é muito pequeno, não precisa dar tiro nenhum, sair com arma nenhuma na rua, e o ganho muitas vezes é colocado em criptomoedas. Então é um mercado que cresce muito, infelizmente, aí, criminoso no mundo, e as empresas privadas que detêm dados super importantes. Então a ideia é resgatar, como você disse, tirar esses dados dessa empresa, e ela vai fazer o quê? Então a vigilância tem que ser cada vez maior, setor público e privado, Aros. Setor público e privado. Nós tivemos aqui recentemente no Brasil, Marcelo, casos de empresas de porte bastante grande, com abrangência nacional, em que os sistemas foram inviabilizados por meio de ataques de ransomware.
a Polícia Federal descartou um ataque de ransomware no caso do Ministério da Saúde. O que é o ransomware? É a modalidade, a técnica mais comum adotada recentemente pelos cybercriminosos, em que o criminoso obtém o acesso ao sistema e ele bloqueia o acesso dos proprietários daqueles dados, dos titulares daquelas informações. Ou seja, a empresa tem o sistema e quando ela tenta acessar, vem uma mensagem do criminoso dizendo: olha, sequestramos os seus dados, queremos um resgate como retorno. E aí, por que esse é um tema sensível? Porque muitas vezes a empresa, por alguma razão, ela não vai ter backup, ou ela não tem uma infraestrutura de resposta, ou seja, ela não tem um plano de contingência para aquilo, e a operação fica fora do ar. Imagina uma rede de varejo, por exemplo, fora do ar 1, 2, 3, uma semana. É muito complicado para essas empresas. Então o prejuízo, para além do resgate, que a orientação dos especialistas é que não seja pago, há um prejuízo muito grande. Então é um investimento em cibersegurança, mas é um investimento necessário também em contingência. Felizmente o Ministério da Saúde conseguiu restabelecer o sistema, ou pelo menos parcialmente restabelecer o sistema nesse final de semana. Por quê? Porque provavelmente tinha um backup, tinha um histórico que podia ser colocado novamente no ar para que os trabalhos pudessem continuar. Mas essa não é uma prática. Eu tenho observado alguns estudos e conversado com alguns especialistas. As empresas principalmente deixam a desejar nesse aspecto, e os governos também, dizendo que é necessário investir mais em backup, em plano de contingência, resposta à crise, para poder dar conta de situações como essa. A gente está entrando em um ano, 2022 é um ano eleitoral, um ano em que naturalmente as tensões ficam ainda maiores. Vai haver uma disputa no campo cibernético no que diz respeito não só a ataques cibernéticos, mas uso de desinformação e de outras técnicas, tentando desestabilizar não só os candidatos, mas os governos, empresas. Todo mundo que está ligado de alguma maneira a esse contexto vai ser altamente impactado. Então é importante que a gente se prepare para esse cenário, investindo cada vez mais em treinamento para as equipes e, do outro lado, no caso específico desses ataques, em contingência, planos de resposta à crise, para que não tenhamos uma situação como essa, um sistema tão importante quanto o do SUS fora do ar. Por 10 minutos que seja, Matos, o impacto é muito grande. Agora imagine alguns dias. Felizmente o Ministério da Saúde conseguiu atuar de maneira a mitigar isso. E hoje, agora, a informação dessa manutenção preventiva é a nota que eles informam que é a necessidade de tirar do ar esse sistema. Há a informação de supostamente uma nova tentativa, mas a nota oficial dá conta de manutenção preventiva.